Bem, sobre a análise de redes no R, essa é uma parte importante que é a leitura de arquivos. Então, como é que você pega diferentes arquivos para ler e como é que você transforma esses arquivos em rede, né? Como é que você lê uma add list, uma matriz de adjacência e afins e pronto. É, aqui a gente, esse tutorial ele disponibiliza um arquivo específico aqui. Então esse arquivo é um arquivo que foi utilizado aqui, que é o dataset media examples para nós, então tem nós e linhas, está sendo disponibilizado para vocês, vai ser enviado, né, para que vocês acessem. Esse setwd é para você definir o seu ambiente de trabalho. Então aqui, por exemplo, você tem um ambiente de trabalho onde tem os seus arquivos, os seus elementos, os seus nós. Então você pode vir por aqui e definir o seu ambiente de trabalho, set as working directory, ou simplesmente botar o setwd e definir qual que é o endereço da pasta onde você está trabalhando. Só tomar um pouco de cuidado porque aqui você tem a barra invertida para frente ou para trás, dependendo do Windows ou Mac, né? Bem, então uma vez que você definiu o seu ambiente de trabalho, você pode ler o arquivo, então você vai ler um arquivo CSV, então read CSV é o formato, header true quer dizer que você tem um título, certo? E aí você vai simplesmente ler esse arquivo, você vai ver esse arquivo. É um arquivo que é um data frame, tem as variáveis, né? Então os nós são 17 observações e 5 variáveis, basicamente é o ID do nó, e aí você tem isso daqui como atributo, certo? Então vocês devem ter visto aí no arquivo, né? Nas disciplinas anteriores. Quando você está trabalhando de links, então você tem, na verdade, as linhas, e aí essas linhas, na verdade, o que você tem? As linhas da onde para onde, o peso e o tipo. Então, na verdade, a gente tem dois atributos aqui, que é o peso e o tipo, que seriam os atributos das linhas, tanto o atributo do nó quanto o atributo das linhas. E aí, se quiser ver alguma coisa sobre o arquivo propriamente dito, esse arquivo ainda não é um arquivo de rede, né? Você vai ver as linhas, vai ver os nós. Se a gente der um class aqui, por exemplo, nodes, ele vai trazer que é um data frame, certo? Tanto as linhas. Então tem uma série de informações que podem ser feitas aqui. Aqui ele faz algum tratamento em cima deles, número de nós, número de linhas e assim por diante. Faz algumas limpezas aqui, deixa eu só seguir isso daqui para não perder, mas o mais importante é como é que transforma esse arquivo em um arquivo iGraph, um arquivo de redes. Então basicamente você tem o graph from data frame, certo? Você tem uma série de elementos. Se eu tentar abrir o pacote aqui, iGraph, deixa eu ver aqui, você tem o graph adjacents, né? Você vai trazer grafos, né, de matriz adjacente, lista de adjacente, por atributos, grafo bipartite, grafo de data frame. Então você tem uma série de formatos, grafo de lista de linhas. Então você tem um grande número de formatos de transformação, né, de arquivos em formato de rede. Certo? Então aqui na verdade é o graph from, mas esses outros aqui eles funcionam da mesma maneira, né? Graph from adjacent list, graph from atlas, graph from data frame, certo? E aí você transforma esse arquivo, que seria o data, né, que são as linhas, e aí você tem os vértices, que são os nodes, que é o arquivo nodes, e o direcionamento. Então aqui se a gente der um net agora a gente tem o class net, que é um arquivo iGraph. Então esse arquivo iGraph pegou esses dois arquivos de links e de nós e transformou ele no arquivo de redes. E se a gente for ao arquivo de redes, como a gente viu lá atrás, ele vai trazer para a gente ser direcionado, tem o nome, tem o peso, que são os atributos, o número de nós e o número de linhas. Aqui o atributo do vértice, então tem o atributo de categoria do vértice, que é o nome, tem o atributo média, tem o atributo de peso, que é do edge, que é um numérico. Então esses aqui são os atributos e esses aqui são as linhas que estão aparecendo. E aí se eu quiser ver informações, como eu já tinha mostrado anteriormente, você pode estar utilizando esses elementos aqui para estar visualizando. Eu quero ver só as informações sobre a mídia, né? Então ele vai trazer só as informações sobre a mídia. E aí eu consigo fazer alguns elementos aqui. Eu quero saber todo mundo que tem a linha com peso maior que 22. Ele traz somente as linhas com peso maior que 22. Então se eu der uma plotagem nisso daqui, ele vai trazer esse arquivo que foi plotado aqui. E aí eu quero tirar os loops, né? Então pode ser simplify aqui,
Então, basicamente, e se eu plotar novamente, agora eu tenho um arquivo sem o loop nele, certo? Então ele vai mostrando esses formatos aí de como importar essa rede, e eu acho que isso daí é talvez o elemento mais importante. Por último, eu acho que eu vou passar isso daqui, mas para vocês estarem dando continuidade, é a plotagem. Então se você for aqui no iPlotting, ele vai trazendo todas as formas de plotagem que você tem, quais são os elementos que precisam entrar. Tamanho, cor, shape. Então você consegue fazer uma série de redes muito interessantes, mas ele demanda um esforço e um tempo grande para você ficar montando eles. E aí ele vai trazendo aqui uma série de elementos, né? Então você vai plotar com linha curva, aqui você vai fazer uma outra plotagem com o tamanho do nó, você pode definir a cor do elemento, aí você vai plotar, ele tem tamanhos e cores diferentes, então você consegue brincar ou fazer várias coisas aqui para manipular a sua rede. Ele é diferente das ferramentas que vocês utilizam, ou que foi mostrado para se utilizar para a rede, que você define o tamanho, define a cor simplesmente pulando e clicando. Aqui você tem que entender aonde estão essas estruturas, mas você tem a capacidade de fazer isso em grande escala de números que você não teria talvez com outras ferramentas, tá bom? Bem, eu acho que é isso sobre as redes. O que vocês têm que fazer, na verdade, é passar por todas elas aqui, por todo o arquivo. Ele vai demorar um pouco, né? E aí qualquer dúvida a gente vai tirar durante a aula, tá bom?